Voltando ao nosso assunto de Efésios, eu não sei se chama a sua atenção no estudo de Efésios, a maneira tão distante, o abismo que existe tão grande entre aquilo que éramos e a que devemos ser. Entre o nosso potencial humano e o que Deus quer que a gente faça. Os contrastes entre essas coisas me saltam aos olhos. E eu diria que deveria deixar todos nós assustados e perplexos quando percebemos o contraste de quem somos, do que podemos fazer e daquilo que temos a fazer. Lembram? Em Efésios 2, 1 a 3, nós trabalhamos e consideramos o fato de que nós estávamos debaixo da ira de Deus e do julgamento de Deus. E de repente experimentamos uma série de ações da parte de Deus que comunicam a sua bondade, a sua misericórdia, a graça e o amor. E uma vez que estas são manifestadas, cremos em Cristo, agora temos uma nova condição e um novo projeto de vida desafiador. Por exemplo, quando olhamos para Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos feitura, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Pensem, fomos resgatados para praticar as obras de Deus. O contraste entre o que éramos e o desafio que temos agora. Antes andávamos de acordo com todo mundo, antes andávamos de acordo com o nosso coração pecaminoso, antes andávamos subordinados e liderados pelo diabo, e agora temos o desafio de levar uma vida nos padrões de Deus. Como vimos ao longo desse estudo, isso significa que nós temos que andar com um padrão de dignidade compatível com a chamada de Deus. Significa que agora temos que andar, mas não mais como todo mundo anda. Nosso modelo, nossa referência é o Senhor Jesus Cristo. Agora, você pode chegar num ambiente com um coração amargurado, ressentido, mas agora Deus quer usar você para que você manifeste o amor que Ele teve por você para as demais pessoas. Você podia estar habituado com a impureza e com a imoralidade, agora é para andar na luz e limpo dessas impurezas. E como vimos na semana passada, temos o desafio agora de andar em sabedoria, buscando conhecer a vontade do Senhor. Que abismo! O que éramos e o que somos, o nosso potencial humano tão restrito e o que temos a fazer agora. Antes nós estávamos alienados e alijados da presença de Deus, agora nós fomos feitos filhos e chamados para andar com Ele. Antes nós éramos classificados como ímpios, agora somos chamados a ser santos. Antes nós éramos um motivo de vergonha, agora nós somos chamados para honrar a Deus. O que é que nós devemos fazer agora? A vida de pecado é para ser substituída por uma vida de santidade. A indiferença que nós tínhamos antes agora é substituída por uma vida de amor. Mas a questão que se levanta é: como isso é possível? Como é possível a você, um ser humano comum, viver de acordo com a dignidade da chamada de Deus? Como é possível você amar seus irmãos como Deus amou você, ou seja, Ele se entregou por você, você se entregar pelos seus irmãos?
Como é possível conhecer e colocar em prática a orientação de Deus? O abismo que existe entre o que nós somos e o que temos que ser, o que nós naturalmente fazemos e agora o que temos a fazer, ele tem provocado atitudes nos cristãos, duas atitudes absolutamente equivocadas. A primeira atitude, eu diria, é do sentimento de fracasso e, consequentemente, de culpa. Eu não consigo mesmo. Não dá. Deus querer isso é uma coisa, eu poder fazer isso é outra. E muitos cristãos acabam levando uma vida com a marca da frustração, porque não conseguem colocar em prática aquilo que Deus determina. Quantas vezes você teve no seu coração o peso da sua culpa e pelo fato de que de novo você errou e não conseguiu superar isso? A segunda atitude equivocada que muitas vezes os cristãos tomam é a atitude da hipocrisia. Eu não pratico, eu não vivo, mas eu faço de conta que eu consigo. E vou levando a vida dessa maneira. Agora entendam uma coisa, não faz parte do plano de Deus nem a frustração por conta do fracasso contínuo, e nem tampouco a gente fazer de conta que nós somos alguma coisa que não somos. A passagem que nós vamos contemplar nessa tarde e noite é a passagem de Efésios capítulo 5, versículos 18 e 21. E entendo que essa passagem traz a resposta para isso. Como é que nós podemos superar esse abismo que está entre o que somos e o que devemos ser, entre o que somos capazes de fazer e o que temos que fazer? Acontece que a passagem que nós vamos contemplar hoje, a passagem de Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, eu diria que ela é uma daquelas passagens, ainda que bastante famosa, ela é uma passagem que tem sido alvo de más interpretações e maus estudos. Porque isso, a primeira razão que eu entendo que essa passagem é mal interpretada, é porque nós acabamos projetando a nossa mentalidade cheia de misticismo para dentro da Bíblia e acabamos interpretando as coisas como não devem ser. E em segundo lugar, é que, de fato, o texto oferece alguns desafios em termos de interpretação, e eu diria, até mesmo em algumas traduções na nossa língua, nós vamos encontrar restrições à compreensão exata do que ela tem a dizer. E vejam, a passagem de Efésios 5, 18 a 21 tem sido alvo de reflexão e de textos escritos e de bons livros sobre material, e não muitas vezes com a interpretação correta, mas ainda que imbuídos de um espírito de piedade, de um coração autêntico, esses livros e esses irmãos são uma bênção. O que quero passar para vocês hoje é que o projeto divino que Deus tem para seus filhos é de reproduzirem a Cristo, e que isso se torna viável somente, exclusivamente, pela agência do Espírito de Deus. Ou seja, eu quero dizer a vocês o seguinte: não é possível a nenhum de nós superar o abismo entre o que somos e o que devemos ser, entre o que queremos realizar e somos capazes de realizar, com aquilo que devemos realizar que Deus colocou para nós. A não ser que o Espírito de Deus haja em nós e por nós mesmos, por você mesmo, é impossível alcançar isso. Assim, para que você possa entender como tornar esse projeto, o projeto de Deus, uma realidade na sua vida, é necessário sanar algumas dúvidas nessa passagem. Estou chamando de dúvidas aqui pelo seguinte: a passagem ela coloca algumas dúvidas e muitas vezes a reação da passagem ela traz dúvidas, e em outras ocasiões eu diria que
a nossa projeção do que quer que a passagem diga também traz dúvidas. É possível que você diga, nossa, eu li Efésios capítulo 5, versículos 18 e 21, e não encontrei nenhuma razão para ter dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que bom. A minha experiência, quando não tenho dúvida nenhuma, é porque eu estou bem fortalecido da minha ignorância. É como você chega numa sala de aula sobre um assunto novo, você não entende nada e, portanto, você não tem dúvida. E aí o professor começa a dar aula, você começa a aprender um pouquinho, e começa a surgir as dúvidas, as perguntas. Então é possível que até hoje, nessa passagem, você nunca teve dúvida. Então eu vou ter o trabalho de colocar uma dúvida em você, para depois responder a dúvida que você não tem. Mas nós precisamos abordar essas dúvidas, para que a gente possa considerar o que Deus está falando aqui, e com a certeza e não com dúvidas, superar esse abismo entre o que nós somos e o que devemos ser. Superar o abismo do que podemos fazer e o que devemos fazer. A primeira dúvida para a qual eu chamo a sua atenção aqui, é uma dúvida que não está na passagem, mas como essa passagem é tão usada para esse fim, que não está no texto, eu vou tratar disso, que tem sido alvo de considerações de algumas pessoas. A pergunta é, um crente pode beber, no caso vinho ou qualquer outra bebida alcoólica? Não poucas pessoas usam o versículo 18 de Efésios capítulo 5, dizendo, não se embriaguem com vinho, estão dizendo, olha, aqui está claro, o texto está dizendo, o crente não pode beber. Mas, em primeiro lugar, o assunto aqui deste texto não é a questão de beber ou não beber, e nem tampouco ele está falando e defendendo de uma forma prática e objetiva a abstinência. Ele não trata sobre a bebida ou não a bebida, a abstinência ou poder tomar. Ele está fazendo sim uma referência a alguma coisa que no contexto da cidade de Éfeso era familiar para eles. Num dos templos da cidade de Éfeso, era o templo ao rei Baco, o rei do vinho, o deus do vinho. E como deus do vinho, ou no culto ao deus do vinho, existia a experiência das pessoas se embriagarem, para dessa maneira alcançar um status espiritual, marcado por êxtase ou frenesi. Então vejam, ao escrever aqui, ele está defendendo que aquela prática que podia ser comum no culto a Baco, não era alguma coisa que era para ser parte dos filhos de Deus. Bem, hoje nós não temos o Deus Baco, e aqui em Campinas não temos um templo a ele. Entretanto, eu acho que vale a pena nós passarmos por esse capítulo com certo cuidado, porque nós vivemos em dias em que até as autoridades não cristãs, as autoridades da nação, na área de saúde, trazem a preocupação com a intensidade do uso de álcool pelos jovens. Isso já é um problema brasileiro. Faz parte da rotina da moçada. Se embriagar. Ou seja, beber até o ponto, além de um ponto, em que se compromete a sua capacidade de discernimento. Então veja, ainda que o texto não esteja proibindo o consumo da bebida, em qualquer circunstância, a lição aqui é clara em proibir um consumo da bebida, além daquele que é indicado, isso é, aquele consumo que compromete o seu discernimento. Neste caso, ainda que não haja a proibição do consumo de uma bebida alcoólica, há claramente a proibição de entrar num estado de ficar alto. E a razão por que isso? Ele descreve aqui, veja no versículo 18, não se embriaguem com o vinho, pois nele há dissipação. Em outras traduções, aqui diz que há dissolução, em outra diz que há libertinagem,
Mas a palavra que foi traduzida aqui, e alguns traduziram por libertinagem, dissolução, e eu escolhi aqui a tradução de dissipação, é porque a palavra ela tem muito mais esse sentido de dissipação, no sentido que aquela pessoa que bebe, ela está dissipando alguma coisa. Ela está gastando o seu dinheiro, consumindo o seu dinheiro que não deve. Associado ao dinheiro que gasta com a bebida, vem também o gasto com outras coisas. Quantas histórias você já pode ter ouvido ou experimentado na sua casa de um pai que consome tanto dinheiro com a sua bebida e, consequentemente, muitas vezes com o jogo, que ele não tem dinheiro para colocar comida em casa? A palavra sotia, que aqui foi traduzida por, diria, dissipação, é a mesma palavra que aparece lá em Lucas, capítulo 15, quando descreve o filho pródigo. O filho pródigo, ele sai, e quando ele está distante, o texto bíblico diz, ele dissipou todos os seus bens. Então, a característica do consumo de álcool, além da medida, é evitar a dissipação. O gastar a sua vida com o que não vale, o gastar seu dinheiro com o que não vale, o perder-se no seu controle pessoal. O propósito de Deus para o Filho de Deus não é ele dissipar. Você se lembra o que estudamos na semana passada? O alvo de Deus é que nós resgatemos as oportunidades. E não que joguemos fora as oportunidades, não que dissipemos as oportunidades. Então veja, o assunto de Efésios capítulo 5, versículo 18, não é sobre consumir ou não consumir bebida alcoólica, mas entenda isso, aqui ele coloca restrições claras. E se na sua vida comum, você tem feito o uso de álcool, além do devido, entenda que Deus está dizendo para você, não se embriague. E o que é o uso indevido de álcool? Número 1. A festa não está completa se você não beber nela. De fato, esse encontro entre amigos, ele tem que ter o álcool ali. Então a razão da festa é o álcool. Se você tem essa mentalidade, você está com a mentalidade do mundo e não a mentalidade de Deus. Você sempre precisa ter a experiência de beber alguma coisa. E de fato você fica bastante contente quando você pode beber alguma coisa. Esse é um grande momento na sua vida. Quando termina o seu expediente, ou quando chega na sexta-feira, você poder beber. Se essa é a sua perspectiva, você está com a perspectiva errada. Você gosta de se sentir um pouquinho alto? Isso já é embriaguez. E por fim, você aprecia se encontrar com seus amigos a fim de que você possa beber? Veja, a nossa vida não é para ser álcool-centrada. Nossas festas não têm que ser regadas a bebida. Nossos dias, ou nossas sextas-feiras, ou nossos sábados, não tem que ter a cerveja. Se tem que ter, e se quando ela falta alguma coisa, tem alguma coisa de muito errado na sua vida. E se você se sente alegre, aliviado, pelo fato de poder beber e ficar naquele estadozinho, entenda uma coisa, a palavra de Deus é clara. Não se embriague. Não há restrição ao que um crente possa consumir uma bebida alcoólica, mas isso não pode ser a razão da sua vida, a alegria da sua vida. Isso não é a mesma coisa do que gostar muito de um churrasco. Tem um elemento diferente aqui. Então, a passagem não está contemplando a questão
de se pode beber ou não, mas está sendo muito claro em dizer que você não pode passar do ponto. Isso não pode se tornar o centro da sua vida. A segunda dúvida para a qual eu chamo a sua atenção aqui é: quem é que enche? Vejam, na tradução mais clássica, mais conhecida no Brasil, Revista Atualizada, o texto nos diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, há um agente aqui, que sou eu mesmo nessa tradução, que diz: eu me embriago ou deixo de me embriagar, e na maneira como está escrito nesse texto, eu me encho do Espírito ou deixo de encher do Espírito. Mas eu creio que essa tradução está incorreta por duas razões. A primeira é que eu entendo que esse texto ele não está na voz reflexiva. Não sou eu que devo me encher, mas sim eu deixar-me ser enchido pelo Espírito. O enchimento do Espírito é uma obra do Espírito. Não sou eu que me encho do Espírito, é o Espírito que me enche. A segunda colocação que eu quero fazer aqui é a preposição que foi empregada nesse texto: enchei-vos do Espírito. A preposição grega que está aqui não é nem a preposição ek, nem a pó, que se referem a de, ou do Espírito. Mas a preposição aqui é a preposição que significa em, por ou com. Então, na verdade, o Espírito não é o que é colocado dentro de nós, mas o Espírito é quem provoca o enchimento. O Espírito não é o produto envasado, mas o Espírito é aquele que envasa o crente. O agente que atua no enchimento do Espírito não é você e não sou eu. Eu diria então, nós temos que acompanhar, nesse caso, o que eu diria que é uma melhor tradução é a tradução da Nova Versão Internacional, que diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa é a tradução que eu entendo ser a ideal desse texto. A ação de encher é do Espírito Santo e não sua. É Ele quem é o agente que nos enche. Existe alguma participação humana nesse encher do Espírito? Ou no enchimento do Espírito? Existe uma participação humana. É o ser humano quem abre espaços para que o Espírito de Deus encha o que tem que ser enchido. Existe uma ação nossa, nós vamos falar sobre ela logo mais. Mas a ação de encher a vida de um crente, que é o que vai viabilizar a deixarmos de fazer o que temos que deixar de fazer, a conseguir fazer o que temos de conseguir de fazer, ou seja, como é que nós vencemos esse obstáculo, esse abismo entre o que somos e devemos ser, entre o que naturalmente fazemos e o que devemos fazer. Isso aqui vem pela ação do Espírito Santo. E vejam, como diz o ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Dessa perspectiva, nós, povo de Deus, vamos ajudar muito a Deus e o Espírito de Deus, se nós não atrapalharmos o que Ele mesmo vai fazer. Então vejam, vencida a primeira dúvida, ainda que as Escrituras não falem contra o consumo de bebida alcoólica, ela fala contra a embriaguez. A seguir, em substituição ao embriagar-se, ele diz que nós temos que nos deixar encher pelo Espírito. Agora, isso nos leva à nossa terceira dúvida. A próxima dúvida é: se não é o Espírito, se não é com o Espírito que nós somos enchidos, então nós somos enchidos do quê?
Nós não podemos nos deixar encher pelo álcool, que vai nos dominar e definir uma conduta que não é compatível com a vontade de Deus. Nós devemos nos deixar encher pelo Espírito, para o Espírito nos encher do quê? Alguém que está sendo enchido pelo Espírito é alguém que está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, e a sua vida passa a ser cheia do caráter de Cristo, do exemplo de Cristo, dos valores de Cristo. Na verdade, é o Espírito quem faz a obra de transformar o que somos no que devemos ser. É o Espírito quem supera a grande barreira ou o grande abismo entre o que eu sou capaz de fazer e o que eu tenho que fazer. Lançando mão de outras passagens, porque essa passagem ela não contempla esse assunto completamente, nós podemos entender de uma outra passagem de Efésios e também da carta aos Filipenses, o que ela significa. Então, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 11, diz: cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então vejam, o Senhor tem o seu caráter justo, e o que o Espírito vai fazer e trabalhar em nós é para que o caráter de Cristo, a justiça de Cristo, seja a realidade nas nossas vidas. Isso é, nós acabemos reagindo como Ele reage. Nós acabamos por agir como Ele age. Nós acabamos sendo como Ele é. As obras que nós praticamos as obras que Ele pratica. Então, o enchimento do Espírito, ou seja, a ação do Espírito encher a vida de um crente, é a ação que leva o crente a reproduzir na sua vida o caráter do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, nós lemos: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não está dizendo aqui que nós, seres humanos, um vaso tão pequeno, vai acabar contendo todo esse Deus. Senhores, vamos lembrar do que Salomão disse e orou: nem os céus dos céus podem te conter. Quanto mais, ele diz, essa casa. Nós não podemos e não temos como conter toda a plenitude de Deus, no sentido, se o Espírito fosse o produto envasado que seria colocado em nós. Mas esse Espírito que opera e que atua aqui, é Ele quem viabiliza o propósito de Deus ser uma realidade nas nossas vidas. Eu não preciso fazer de conta que eu sou crente, eu sou santo. Eu não preciso viver frustrado, porque eu estou viciado no meu pecado. É o Espírito quem atua e faz com que todos os aspectos do caráter de Deus se tornem realidade na minha vida. Eu me torno cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. A carta de Efésios tem uma carta irmã, que é a carta aos Colossenses. E essa passagem de 5:18, que fala em cheios do Espírito, ela é escrita de uma maneira diferente em Colossenses, e vale a pena nós olharmos ali o que ele está dizendo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, é dito: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A ação do Espírito Santo de encher um crente é de fazer com que essa palavra de Cristo, que reflete o caráter de Cristo, que reflete a vontade de Cristo, essa palavra deve tomar conta da nossa vida. Essa palavra se torna uma verdade na nossa vida. Habitar aqui não significa conhecer as Escrituras decoradas. Significa sim ter essa Escritura
incorporada em nossas vidas. Então, no enchimento do Espírito, o Espírito agindo para nos encher, ele nos enche sim de Cristo. Ou seja, do caráter de Cristo, dos valores de Cristo, da conduta de Cristo. Na medida em que eu recorro a esse Espírito e me deixo ser enchido por Ele, é Ele quem trabalha na nossa vida para nós sermos o que temos que ser. Para que nós passemos a fazer o que devemos fazer. É Ele quem torna possível o projeto que já foi descrito lá no começo da carta aos Efésios, no versículo 4 do capítulo 1, em que ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Como é que você, um miserável pecador como eu, pode viver uma vida marcada por santidade e irrepreensibilidade conforme os padrões de Deus? Para você, isso é impossível. Isso é possível para o Espírito de Deus. Mas você tem que deixar Ele fazer isso. O Espírito Santo tem o poder de nos encher em todas as coisas com as quais devemos ser enchidos. Quero considerar com vocês aqui a minha quarta dúvida. A quarta dúvida é: o que se segue ao versículo 18, descrito dos versículos 19 a 21? O que é isso? Esse é o caminho de nós nos enchermos pelo Espírito? Eu entendo que essa passagem, versículos 19 a 21, não estão falando, e a proposta da passagem não é falar como é que nós somos enchidos pelo Espírito. Nós vamos falar um pouco sobre isso na minha conclusão, que não é um assunto que é contemplado aqui. A palavra que se segue do versículo 19 a 21, na verdade ela está tratando de qual é o resultado de quem recebe a ação do Espírito de Deus, o enchimento do Espírito de Deus, que passa pela transformação, pela ação, pela intervenção do Espírito de Deus na vida. O que acontece então com essas pessoas? Vejam, o ímpio, conforme vimos nos versículos anteriores, ele perde as oportunidades. O Filho de Deus tem que conhecer a vontade de Deus e ele tem que reproduzir a vontade de Deus pela ação do Espírito de Deus. E alguém que está nessa condição vai manifestar, entre outras coisas, ele apresenta aqui 4 resultados de alguém que está vivendo, sendo enchido pelo Espírito. Primeiro, olha o que ele diz no versículo 19. Falando entre vós com salmos. Alguém que é enchido pelo Espírito, ele vai falar com os outros com salmos. Aqui ele está pegando o livro de Salmos, um livro que está no meio das Escrituras. Eu entendo que o livro de Salmos, diferente dos demais livros da Bíblia, ele é um livro que, por excelência, ele considera o crente nos seus desafios e dificuldades que ele vive. Então você vai encontrar no livro de Salmos, um cristão, um crente, melhor dizendo, que está vivendo pesaroso por causa das suas culpas. E no livro de Salmos ele conta de um crente que está pesaroso de suas culpas e como ele as trata diante de Deus. Você vai encontrar dentro do livro de Salmos expressões do crente que está amedrontado diante da situação que está vivendo e como é que ele vai vencer essas dificuldades pelas quais ele está passando. Ele vai contar de alguém que está perplexo e assustado porque ele está correndo o risco de perder a sua vida e ele vai descrever como é que um crente vive nessas circunstâncias. Ele vai contar de um crente que, de repente, no seu processo de tentação, começa até a pensar
que ele fez bobagem em acreditar em Deus e começar a servir a Deus, e como é que ele saiu dessa dúvida em que ele estava. Mas observem, na vida de alguém que está sendo enchido pelo Espírito, não só o seu coração, mas a sua fala, ela é marcada pelaquilo que está revelado nas Escrituras. A conversa, ela é transformada. O tema da conversa de quem está sendo enchido pelo Espírito não é o jogo de futebol. O tema da conversa, o tema principal, não é a festa entre os amigos, não é a novela. O tema principal é a palavra de Deus. Alguém que está sendo transformado pelo Espírito, sendo enchido pelo Espírito, tem em grande consideração as Escrituras e ele é alvo da sua conversação. Em segundo lugar, ainda no versículo 19, ele diz, falando entre vós com salmos, ele diz, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o que caracteriza a pessoa que está vivendo a experiência de ser enchido pelo Espírito é que essa pessoa tem a marca de ser um adorador, um louvador de Deus. Entenda uma coisa. O culto dessa igreja não está marcado para os domingos às 18 horas. O culto dessa igreja é 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. A experiência de louvar a Deus não está necessariamente relacionada a esse evento que nós temos, esse encontro que nós temos. O nosso louvor e adoração deve ser resultado de um andar com Deus, do enchimento do Espírito, da atuação do Espírito de Deus em nossas vidas. A tal ponto que nós temos consciência de quem é esse Deus e do que Ele tem feito. E aí isso faz parte da nossa conduta e do nosso relacionamento, uma postura de louvor e de adoração a Deus. Esse evento, domingo às 18 horas, é a oportunidade de nós nos encontrarmos e juntos fazermos isso. Mas não é a hora de louvar a Deus. É a hora de fazermos isso juntos. A experiência de louvar e de adorar a Deus é uma experiência que deve ser parte da vida de todo filho de Deus. Então veja, alguém que está sendo enchido pelo Espírito, ele traz a marca do culto a Deus, do louvor e adoração a Deus. Em terceiro lugar, no versículo 20, então ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Vejam, na condição de quem não anda com Deus, você tem todo o espaço para se lamentar, murmurar, autocomiseração, etc. Aqui cabe, mas uma vez que o Espírito de Deus está atuando na sua vida, o que começa a acontecer é mudar a murmuração, a lamentação, a reclamação, a crítica, com um espírito de gratidão. Alguém que foi enchido pelo Espírito, muda a sua abordagem de reclamação para uma abordagem de gratidão. E isso acontece pela ação do Espírito de Deus. Mas como é que eu vou dar graça? Veja que o texto diz claramente, dando sempre graças a Deus por tudo. Está vivendo um momento difícil, crítico? Diante da ação do Espírito de Deus, você vai ter consciência de que Deus é soberano e que está tudo sob seu controle. E você pode, movido pelo Espírito, dizer para Deus, Deus, eu quero te agradecer, eu não estou entendendo a situação, nem sei no que vai dar, e talvez até meu coração tenha alguns temores diante disso, mas Senhor, eu sei que o Senhor é o soberano, que me ama, que cuida de mim, que está no controle. Senhor, eu quero te agradecer pelo que eu estou passando.
Porque eu tenho certeza de o que eu estou passando vai acabar sendo um instrumento nas tuas mãos, na minha vida. Então, alguém que tem a ação do Espírito de Deus que enche, ele acaba levando uma vida cumprindo com o propósito de Deus. Como ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Mas como é que você pode dar graças a Deus por todas as circunstâncias? Por você mesmo? Não. Mas quando o Espírito de Deus está trabalhando em você, ele transforma a reclamação, a murmuração, o lamento, num espírito de gratidão, porque reconhece que Deus está no controle, que Ele é bondoso, que Ele não esqueceu você. E por fim, em Efésios capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aquele que é filho de Deus, que está sendo enchido pelo Espírito de Deus e moldando o caráter do Filho de Deus, esse alguém vai assumir uma postura de serviço aos demais irmãos. Vai estar à disposição de Deus no serviço do corpo de Cristo, do povo de Deus, da família de Deus. Então veja, essa descrição que acontece entre os versículos 19 e 21, está descrevendo aqui qual é o resultado na vida de um crente quando ele se deixa encher pelo Espírito de Deus. Agora, isso nos leva à nossa conclusão. E para ser bem objetivo, encerrarmos esse assunto, como é que nós devemos fazer para sermos enchidos pelo Espírito? E assim, as barreiras, os abismos que existem entre o que somos e somos capazes de fazer, se tornam realidade em que nos apropriamos de ser o que devemos ser como Cristo. E que possamos fazer o que nos cabe fazer. A passagem ela não é exaustiva e não contempla esse assunto em detalhes. Mas vamos lembrar o seguinte: o vinho, ele tem a propriedade de comandar a vida da pessoa e de levá-la a um estado de êxtase. E a consequência disso é a dissipação, desperdiçar pelo menos a sua vida e o seu dinheiro, quando não compromete outras coisas como a saúde e o bem-estar da própria família. O Espírito, quando está nos enchendo, ele está nos enchendo de Cristo. E ao contrário da dissipação, nós passamos a ter a assimilação do caráter de Deus. Enquanto o vinho acaba produzindo uma desumanização do ser humano, o Espírito, ele nos dá a capacidade de sermos o que devemos ser. Seres humanos por excelência, que reproduzem o caráter de Deus. Como é que você deixa o Espírito encher? A primeira ação que nós devemos ter para que o Espírito nos encha é que nós mesmos nos esvaziemos. Que deixemos o espaço para Ele trabalhar em nós. E o que devemos fazer para isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer, nós precisamos trabalhar e tratar pecado como pecado. E nós temos que confessar os nossos pecados. As Escrituras nos orientam claramente que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As Escrituras nos falam que o nosso pecado entristece o Espírito de Deus. Então, ao invés de eu entristecer o Espírito de Deus, eu vou entrar na lógica de Deus, e a lógica de Deus é: assuma o que você fez, confesse, reconheça a sua culpa, pare de racionalizar, pare de dar desculpa, pare de chamar certo o que não é certo,
Pare de ficar se justificando num ato pecaminoso que as Escrituras são claras em dizer que é pecaminoso. Você tem que confessar. E confessar não é a mesma coisa que pedir perdão. Não venha com essa conversa de vez em quando orar para Deus e falar: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Confissão não é no atacado, é no varejo. Você peca no varejo. E você confessa no varejo. Na medida em que você percebeu, que você pensou e mentalizou um pecado, você tem que dizer para Deus: Senhor, mais uma vez, eu pequei aqui. Eu reconheço que pequei. Trate pecado como pecado. Cometeu um erro. Reconheça isso. Não racionalize. Não arranje desculpa. Confesse o seu pecado. Além do reconhecimento do seu pecado e do esvaziamento da culpa, você tem que se abrir para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer em você. Então você tem que dizer para Deus: Senhor, eu estou decidido que eu não vou conduzir minha vida por mim mesmo. Eu vou ceder essas áreas da minha vida. Assume o comando. Você tem que decidir que quem comanda a sua vida não é você. Você tem que decidir que quem está no trono da sua vida é o Senhor. E se Ele diz A, é A. E se Ele diz B, é B. Você tem que decidir que você vai obedecer. E é lógico, você vai lidar com a realidade de que você não quer fazer isso. Você vai lidar com a realidade que você é incapaz de deixar de fazer isso. Você vai encarar a realidade que você é um escravo de tantas vezes fazer o que você não deve fazer e de não fazer aquilo que deve fazer. Na minha prática, no dia a dia, e de longe, essas são as minhas orações mais constantes. Primeira, Deus, me livra da vontade de fazer o que é errado como eu estou querendo fazer agora. Segunda, Deus, me dá vontade no meu coração de fazer com a vontade que o Senhor quer, a vontade que o Senhor tem. Terceiro, Deus, me dá forças para fazer isso que o Senhor quer que eu faça. 4, Deus, me dá condições de eu perseverar em fazer a coisa certa. Por essa oração, eu estou dando acesso total ao Espírito de Deus. Deus, me dá vontade, tira de mim a vontade de fazer o que é errado. Quantas vezes você teve até vontade de evitar, mas foi para aquelas páginas na internet que são lixo de pornografia. Mas antes de você fazer isso, você pode chegar para Deus e falar assim: Deus, me livra da vontade de acessar esse material. Senhor, me livra da vontade. Senhor, me dá vontade de andar em retidão e não acessar esse material. Senhor, me dá a capacidade de não acessar isso e de andar em santidade. Deus, me dá a capacidade de ser perseverante nisso. Essas são as orações que tomam seguramente 80% das minhas orações. E sabe, é interessante. De repente você está sendo tentado por uma coisa e você chega diante de Deus e reconhece a sua fragilidade e a sua tendência pecaminosa. E você fala: Deus, me livra dessa tentação. Me livra dela. E de repente passa um tempo e você fala: mas cadê aquela tentação? E você percebe que ela sumiu. Foi o Espírito de Deus atuando. É o Espírito quem o capacita a evitar o mal que o assedia.
É o Espírito que o capacita a desejar e ter a capacidade de aplicar a verdade de Deus. É o Espírito quem nos capacita a vivermos perseverantemente na sua vontade. É possível superar o abismo entre o que somos e o que devemos ser. É possível superar o abismo do que somos capazes de fazer, do que devemos fazer. Sim, nós não precisamos ser falsos e hipócritas, transmitindo uma imagem do que nós somos. Nem precisamos viver com senso de fracasso, porque a minha vida continua no mesmo lixo que estava tanto tempo atrás. Você precisa provar do enchimento do Espírito, que é o Espírito atuando na sua vida, e Ele mexendo com a sua vontade, dando capacidade de você colocar em prática o que você, por você mesmo, não conseguiria. É possível vencer o abismo? Claro que é. Mas não é na sua força. É na força de Deus. E vejam, na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre os desafios que Deus tem para nós, no ambiente familiar. Você já pensou, é possível viver a realidade do enchimento do Espírito dentro de casa? Isso é possível, mas só pelo Espírito Santo. Então, no próximo domingo, eu vou falar, no versículo dia 25, falar às mulheres, seguindo o texto de Efésios. Depois, no dia 8 de abril, eu vou falar aos maridos. Depois, no dia 22 de abril, eu vou falar ao casal. No dia 29 de abril, eu vou falar aos filhos. No dia 6 de maio, eu vou falar aos pais. O que cada um de nós tem a desenvolver e desempenhar dentro de casa, segundo a vontade de Deus, e que só é possível pela ação do Espírito de Deus. Então não adianta você falar, não dá certo, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, você precisa falar isso para mim. Você precisa, sim, de recorrer ao Espírito de Deus. É Ele quem nos dá capacidade, pela sua ação em nós, de nos encher da palavra de Deus, dos traços de Deus, reproduzidos nas nossas vidas. Entenderam? É assim que acontece o processo de aperfeiçoamento, de purificação, de santidade. É na dependência de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua palavra aqui. Te agradecer pelo desafio que temos, não de realizar o que nos é impossível, mas sim de realizar aquilo que o Espírito possibilita. Senhor, desperta o Teu povo, desafia o Teu povo a ceder e abrir os espaços para o Senhor, na sua imensa graça, no poder do Espírito de Deus, estar nos moldando a tal ponto que todo louvor seja a Ti. Que a característica da nossa vida não seja uma vida regida pelas nossas possibilidades ou impossibilidades, mas antes, principalmente, acima de tudo, pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, que nos transforma e nos faz o que devemos ser e que não somos capazes de ser por nós mesmos. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.